Olá, gente, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Está preparado para o nosso mais novo vídeo do canal Reflexão Fábio Araújo? Então, fica ligado, pega papel, pega caneta e vamos compartilhar da palavra de Deus aqui no nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Bom, gente, voltando aqui para o nosso vídeo, hoje eu quero dar uma continuidade com relação ao tema, os falsos profetas, o que os falsos profetas têm a ver com o fim. E pesquisando muitas coisas com relação a isso, nós sabemos que os falsos profetas, eles aparecem desde a Antiga Aliança. Isso é uma coisa que é indiscutível. Agora, o próprio Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 que nos últimos tempos surgiriam muitos no nome dele, e os falsos profetas viriam e apareceriam com uma certa velocidade. Todos esses falsos profetas, falsos mestres, cegos que guiam outros cegos, como o próprio Jesus ele disse, eles fazem parte, digamos assim, desse mesmo time, daqueles que trabalham para a chegada do anticristo. Bom, falando da chegada do anticristo, eu quero que você entenda uma coisa. Todo o nosso assunto no nosso canal, ele vai ser direcionado para a questão da escatologia, ou pelo menos 90% do assunto. Você sabe, você que acompanha o nosso canal, sabe que o nosso tema principal desse canal é escatologia. É acerca do fim dos tempos, das últimas coisas, o arrebatamento da igreja, que para muitos, o arrebatamento vai acontecer no período da tribulação, mas eu não acredito e não creio que eu estarei aqui no período da grande tribulação, principalmente. Nós sabemos também que a tribulação ela vai ocorrer em 2 períodos. A tribulação vai acontecer em 2 períodos de 3 anos e meio. São 7 anos de tribulação, os 3 primeiros anos e meio de uma aparente paz, e os últimos 3 anos e meio será da grande tribulação, que haverá grande perseguição do anticristo com relação aos habitantes aqui na terra. E nesse período, com certeza, a igreja que será arrebatada não ficará na terra. Eu não tenho dúvida disso. Isso para mim é uma questão indiscutível. Eu posso até parar para conversar com um pastor, um amigo, um colega sobre esse assunto. Mas esse assunto para mim é um assunto completamente indiscutível. Se você está sendo abençoado pelo canal, se Deus está ministrando profundamente ao seu coração, eu quero pedir a você, por favor, se inscreve no nosso canal, ativa os sinos da notificação, e eu quero também indicar para você o canal do meu grande amigo, pastor Flamarion Rios, que é o canal Igreja Missionária Peniel, tá bom? Só é você colocar aí no YouTube Missionária Peniel, se inscreve no canal lá, que o cara é bom de Bíblia, é muito legal. Então, gente, para nós tratarmos esse assunto, eu preciso dizer para você o seguinte: o nosso adversário, o inimigo, ele imita o nosso Deus em tudo. Isso é muito claro. É por isso que e a gente quando olha para a profecia, a gente vê que assim como existe, literalmente falando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, também existe, a trindade satânica. Exatamente, existe sim. Qual é a trindade satânica, É Satanás, que é o dragão, a antiga serpente, que é o dragão profetizado em Apocalipse capítulo 12. Existe também a besta que sobe do mar, que é o anticristo. A gente vai gravar muitos vídeos só baseado no Apocalipse, vai ser muito legal, muito interessante. E também é a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Você vê que essa questão de falsa profecia, ela está tão ligada, a escatologia está tão ligada, que a besta que sobe da terra é a falsa religião, é o falso profeta, que vai profetizar, que vai tentar direcionar as pessoas até o anticristo. Bom, sabedor disso, nós precisamos entender também que assim como João Batista profetizou e pregava sobre a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus,
A igreja do Senhor profetiza e declara a volta do Senhor. João Batista profetizou a vinda e nós profetizamos a volta do Senhor. Esse é o papel da igreja do Senhor. E por isso, por essa razão, que o crescimento e o aumento dos falsos profetas contribui muito para o final dos tempos e me faz entender e compreender que a igreja não passará pela tribulação. Bom, para aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação, eu gostaria que você me explicasse o que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, quando ele vai falar ali para Filadélfia. E as cartas enviadas às 7 igrejas, eu vou gravar um vídeo especial sobre isso. Essas 7 igrejas representam as 7 eras. Eu tenho uma série aí, as 7 eras da igreja. Você pode acompanhar essa série, que são vídeos curtos e você vai aprender bastante. Mas as 2 últimas eras profetizadas nas 7 cartas às igrejas da Ásia é exatamente a penúltima e a última, Filadélfia e Laodiceia. Tá certo? Laodiceia é uma igreja indecisa. É uma igreja que vai ficar para a tribulação porque ela não é nem quente e não é nem fria. É uma igreja morna. A igreja que vai ficar para a tribulação é a igreja morna. Ok? Isso é muito interessante, muito legal. Eu fico regozijado com a palavra de Deus. Mas falando em falso profeta, por que é que o aumento das falsas profecias tem a ver com o final dos tempos? Porque isso vai fortalecer a chegada do falso profeta que vai contribuir com o anticristo no período da tribulação. Então, uma coisa está ligada à outra. E eu falei no vídeo anterior sobre o falso profeta que ele está se fortalecendo a cada dia porque o povo está patrocinando esse falso profeta. O povo está levantando o falso profeta. Existem pessoas que são apaixonadas pelo falso profeta. Eles amam uma falsa profecia, né? Palavras que massageiam o ego, palavras que colocam ele para cima. Nunca vai ouvir alguma coisa contrária, porque se ouvir alguma coisa contrária, aí que é o falso profeta. Eu vou provar para você aqui. Eu vou provar para você na Bíblia de que muitas vezes o verdadeiro ele é associado com o falso. E o falso é associado como o verdadeiro. Mas tudo bem. O que é que diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo de número 23? Jeremias capítulo de número 23, verso de número 21 vai dizer o seguinte: eu não enviei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Veja como é que estão os falsos profetas de hoje. Eles estão indo correndo, né? Já viu aqueles cantores, desculpa, mas aqueles cantores sensacionalistas que, sabe, gostam de fazer com que as pessoas, emocionalmente falando, fiquem assim, sabe, alucinadas com o que eles estão falando. Para não dizer outra coisa. Não quero aqui falar sobre isso, até porque eu teria muita coisa para falar. Mas o teor da minha mensagem não é esse. Mas os falsos profetas, eles vão correndo. Vão correndo para as casas, vão correndo para as igrejas, vão correndo para as lives e começa a revelar e começa a dizer e tal, e o povo vai chegando, aquela agonia, aquela coisa. Já percebeu como é que é? No fundo, eles vão ter o resultado deles. O resultado que eles querem é multidão de pessoas acreditando no que eles estão falando. E aqui Deus está falando através do profeta Jeremias, e lembrando que o profeta é apenas uma voz. Os profetas da antiga aliança é uma sombra dos profetas da nova aliança. Por isso que na nova aliança, João Batista inaugurando o novo tempo de profetas, ele vai dizer, eu sou apenas uma voz. Então os profetas é apenas uma voz. Ele disse, eu sou a voz do que clama. Então quem estava no deserto clamando era Deus. A voz era de João Batista. Então ele vai dizer, eu não enviei esses profetas. Contudo, eles foram correndo, não falei, e eles, contudo, profetizaram. Quer dizer, Deus não enviou e eles correram. Envio é o quê? Envio dá o sentido de empurrar para um destino, empurrar para uma direção. Então, destino fala sobre isso. O envio fala sobre isso. O envio fala sobre impulsionar, sabe? Empurrar. Eu me considero um homem empurrado por Deus, porque
Se fosse para dizer que eu seria um pastor, porque meu pai foi pastor, meu avô foi isso, nada disso. Eu nunca conseguiria chegar ao ministério por ajuda de alguma pessoa que estivesse próxima a mim, não é? De jeito nenhum. Existem, é claro, é evidente que tem pastores que querem empurrar de qualquer jeito o seu filho como pastor, sua mãe como sua esposa como pastora e não sei quem. Eu conheço um bocado desse povo aí, mas eu, honestamente falando, não considero. Eu acho que a questão pastoral é uma questão muito particular, é uma questão muito ímpar, vindo realmente da parte de Deus. Mas o cara começou a pregar, vai tendo elevação, etc e tal, ainda não tem um caráter formado com relação ao Evangelho de Cristo, o cara já pode ser pastor, né? Hoje em dia está banalizado mesmo, infelizmente é complicado. Só que Deus está dizendo, eu não enviei, e eles foram correndo, eles acharam que poderia profetizar. Eles entenderam de alguma maneira que poderia profetizar. Então tem gente que está assim. Eles estão entendendo de alguma maneira que podem profetizar. E foram profetizar. Aí ele disse, eu não falei, mas contudo eles profetizaram. Observe no que eu vou te dizer agora. De 10 profecias que você ouve, no nosso tempo, 9 é mentira. Eu vou repetir. De 10 profecias que você ouve hoje, 9 é mentira. Não esqueça disso. Eu fico muito assim impactado com a história de Jeremias, porque Jeremias era um profeta despadronizado. Jeremias era um profeta que malmente ele sobreviveria no nosso tempo. Ele não seria bem aceito na nossa geração. Dificilmente seria convidado para uma oportunidade nas igrejas. Muito raro. Jeremias seria conhecido como um profeta do caos. Ok? Facilmente entendível o que eu vou ler para você. Jeremias capítulo 38, versículo 1. Ouvi, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pezu, Jeucal, filho de Selemias, e Pezu, filho de Melquias, as palavras de Jeremias anunciadas a todo o povo. Verso 2, presta atenção. Assim diz o Senhor, o que permanece nessa cidade, morrerá pela espada, pela fome, pela pestilência, mas quem se render aos caldeus viverá, porque sua alma lhe será por despojo e ele viverá. Jeremias está convidando o povo a se render e dizer, sirvam a esse povo que Deus está dando escape para vocês através dessa situação. Ele já está dizendo que vai acontecer. E nós estamos vivendo um tempo, diga-se de passagem, que o que tem de profetas falando coisas que eu fico assim, meu Deus, aproveitando a fragilidade das pessoas, aproveitando a doença das pessoas, as enfermidades na alma, no corpo, na mente, no campo das emoções. Meu Deus, que absurdo, que absurdo. Tudo bem. E aí ele disse no versículo 3, assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele tomará. Os príncipes disseram ao rei, morra este homem. Os príncipes disseram aos reis, morram esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra, que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo dizendo tais palavras, porque esse homem não busca paz para esse povo, senão mal. Olha a interpretação dos príncipes. Eles estão saturados com a profecia de Jeremias. Eles não aguentam o que Jeremias está dizendo. E ele diz, esse profeta tem que morrer. Claro, vai falar algo semelhante ao que Jeremias falou no nosso tempo. Referente aqui, a gente sabe que o contexto aqui é o cativeiro. O contexto aqui é o domínio babilônico. Não precisa você questionar isso aqui. Eu não vou trazer um vídeo à toa para você. E qual é o contexto de hoje? O contexto de hoje é diferente do contexto antigamente? Com tanto problema dentro nas denominações,
com tantos líderes orgulhosos, com tanta arrogância no nosso meio, com tanto pecado se instalando em vários setores da religião? Será que não cabe uma profecia dessa no nosso tempo? E como cabe? Não tenho dúvidas disso. Mas o que foi que eles desejaram com relação a Jeremias? A morte dele. Aí eu pergunto para você, os profetas de hoje, alguém deseja a morte deles? Não, não desejam. Sabe por que não desejam? Porque eles falam exatamente o que a massa quer ouvir. Eles falam exatamente o que o povo quer ouvir. E sabe o que eu quero dizer com isso? Por que o fim está muito mais próximo do que imaginamos? Porque os falsos profetas anunciam que o espírito do anticristo já opera no nosso meio. Lembrando que para você que acompanhou os nossos últimos vídeos, você vai ver lá que eu disse que o anticristo ele já existe no nosso meio, já está. Não tenho dúvida disso. Ele só ainda não foi manifestado. Porque quando o arrebatamento acontecer, que a igreja será tirada da terra, ele vai se manifestar. Já está no nosso meio. E tem muitos aí que têm grandes semelhanças desse anticristo. E um dos líderes que eu tenho observado nos últimos 3 anos, com grandes indícios e grande característica de um anticristo, é o Emmanuel Macron, o presidente da França. O mais novo presidente da França, considerado hoje como um dos homens mais influentes do mundo, conseguiu acordo de paz com países que os Estados Unidos não conseguiu. E terceiro, está com uma terrível aliança com a China, que a China será futuramente a grande potência mundial. Eles querem derrubar os Estados Unidos para erguer o trono do anticristo. Porque o anticristo não se aliará nem ao Brasil e nem aos Estados Unidos. Por isso que aqueles que trabalham para o anticristo precisam derrubar os Estados Unidos e o Brasil. Por que o presidente dos Estados Unidos está proibindo esse aplicativo chamado TikTok? Porque esse aplicativo é chinês. E através desse aplicativo, eles estão investigando muitas coisas que as pessoas não sabem. A China será uma grande aliada na guerra de Gog e Magog da Rússia, profetizada em Ezequiel 38 e 39. Se você puder, assista os nossos 2 vídeos acerca da guerra de Gog e Magog, que será uma guerra que vai acontecer bem pertinho da tribulação. E aqui eles pedem a morte de Jeremias, porque o verdadeiro será tirado. E aqui você vai ler nos versículos posteriores que eles lançam Jeremias no calabouço. Que Jeremias é colocado em um calabouço. Jeremias é atolado em um calabouço por causa das suas profecias e por causa das suas palavras. E você? Como anda com relação à sua aliança com Deus? Você tem obras e atitudes de verdadeiro ou de falso? Cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. E nem tudo que parece ser é. Que Deus abençoe a tua vida. Espero que você tenha sido grandemente abençoado. E não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe o nosso canal para que possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.